Olá, vamos retomar os trabalhos e o próximo palestrante é o irmão Gilson Freire. Ele vai falar sobre o tema comparação Ubaldi, ciência, entre parênteses, física quântica. Bom dia, amigos. É uma honra imensa estar aqui com vocês. Agradeço ao mais alto por esta maravilhosa oportunidade de participar deste encontro que abastece os nossos corações e as nossas mentes. Ao amigo irmão José Manuel Anacleto, muito obrigado, querido amigo, pela consideração em nos convidar. Me recordo que estive no primeiro congresso e comecei a minha fala pedindo desculpas. Se recordam disso? Vou procurar falar de forma mais pausada para que vocês possam compreender o brasileirês. Mas se vocês perderem palavras, por favor, me acenem para que eu tome mais cuidado com a pronúncia. Me faço entender bem? Sim, não posso esquecer das minhas desculpas. O que faz um médico a se aventurar a falar de física quântica? Não parece muito correto. Talvez o nosso Vitor vá considerar isso uma patologia. Espero que não seja tão grave. Certamente a nossa querida Liliane, a nossa Ângela, estariam melhor aqui para abordar tão complexo tema, diante do qual eu confesso a minha grande ignorância. Sou apenas um curioso e um estudante. Confesso para vocês que eu ingressei na universidade no curso de Física, porque atravessei a minha juventude apaixonado pela física. Mas, ao meio do curso, descobri que a minha vocação mesmo era ir ao encontro da alma humana. E para isso, a medicina me parecia o melhor caminho. E a física iria me distanciar deste interesse maior. Então voltei aos exames para me ingressar na faculdade de medicina. Mas um lado do meu cérebro continuou com o interesse pela física. Portanto, eu divido a minha vida estudando medicina, homeopatia e um pouco de física. Talvez isto me autorize a estar aqui com vocês. Apenas isto. Sinto-se eu falar algumas asneiras quânticas. E olha que existem muitas asneiras quânticas. O escritor Richard Dawkins, que vocês devem conhecer, autor de um livro famoso, Deus, um Delírio,
ele faz uma crítica bastante pertinente ao abuso que se faz do adjetivo quântico. Sexo quântico. Curas quânticas existem aos milhares na internet. E vamos encontrar colchões quânticos e outras coisas mais são anunciadas. E a espiritualidade se deu conta de que a quântica abria uma janela para o imponderável. E apossou-se do assunto. Portanto, muito agrada aos espiritualistas da nova era darem um colorido de modernidade às verdades ventiladas pelo Espírito, imputando-lhes a qualificação de quântico. E é claro que isso nos agrada. E eu entrei na quântica pela espiritualidade. Lançamos no Brasil um livro de saúde e espiritualidade e alguns capítulos nós falamos de física quântica e espiritualidade. Portanto, o nosso interesse não é científico propriamente, mas sim no que diz respeito aos aspectos filosóficos entreabertos pela ciência dos quanta. Portanto, não me apresento diante de vocês como um profundo conhecedor da ciência quântica, porém, de alguns aspectos filosóficos que a ciência dos quantas nos entreabriu ao entendimento. É o que me autoriza a estar diante de vocês. Espero que me perdoe a ousadia quântica. Mas certa feita eu lia um livro chamado O Enigma Quântico, de Bruce e Fred Kushner, dois físicos norte-americanos, professores de universidade da Califórnia. E eles diziam com muita propriedade que os físicos deveriam tolerar que filósofos compartilhassem os conceitos desenvolvidos pela física quântica, porque a física quântica, de fato, se entreabre a mistérios que ela mesma não pode resolver. E assim é verdade, como veremos. Mas nós temos um outro propósito ao estar aqui diante de vocês. E ao final vocês compreenderão melhor por que o nosso interesse em física quântica. O que tem a ver este assunto com a nossa saúde, com a nossa integralidade. Ao final, espero que vocês compreendam. Mas o outro interesse que me traz é associar a filosofia de Ubaldi, a revelação de Ubaldi, à mecânica quântica. Aí sim nos parece uma grande ousadia. Mas é o que estamos tentando fazer. Dar uma interpretação ubaldiana à física quântica. Historicamente sabemos que Niels Bohr, famoso físico dinamarquês, um dos pais da mecânica quântica, como sabem, ele realizou uma interpretação chamada interpretação de Copenhague, ou da complementaridade, uma das mais famosas interpretações da física quântica.
E nós, a semelhança, é curioso dizer assim, que ousadia, nós intencionamos dar uma interpretação de Gubbio à física quântica. Vocês sabem por quê? Na cidade de Gubbio, na pequena e velha cidade de Gubbio, na velha Úmbria da Itália, a 32 quilômetros de Assis, viveu Ubaldi durante largo período de sua vida. E foi em Gubbio, na solidão gelada de Gubbio, que Ubaldi compôs a mais extraordinária obra, Deus e o Universo. Deus e o Universo nasceu em Gubbio. Eu considero o maior livro do século XX, o livro mais importante na minha vida, um livro que me salvou. Pelo menos me direcionou a realizar o meu autossalvamento. Mas o tempo corre. Qual é o meu limite, meu caro? Que eu me perdi. Vou ver se eu consigo dilatar o tempo. 12:15? Vamos correr então. Vamos passar ligeiro por algumas características da nova visão de mundo que a física quântica nos trouxe. Bem ligeiro, porque o tempo não nos favorece. Então temos aqui uma comparação entre a física clássica e a visão clássica, da chamada ciência clássica newtoniana, e a visão quântica, a visão moderna de mundo. E nós começamos a história da física quântica com uma descoberta fantástica de Max Planck, que ele apresentou ao mundo em novembro de 1900, o fundador da ciência quântica, em que ele faz uma descoberta curiosa, de que as energias não fluíam de uma forma contínua, mas sim em pequenos pacotes. A energia estava empacotada, granulada. Ela não escorria como uma água escorre por uma torneira, mas ela gotejava. Então ele descobriu uma descontinuidade dos fenômenos energéticos. Isso a princípio parecia algo sem maiores consequências, mas foi uma grande revolução que deu início a uma nova forma de se entender a realidade. A ideia de Planck não foi bem recebida em sua época, parecia um mero artifício para que as irradiações dos corpos negros, as irradiações caloríficas dos corpos negros, pudessem ser devidamente enquadrados em fórmulas matemáticas. E ele observou que se ele fracionasse a energia em pacotes, ele podia então verificar uma exata correspondência entre as aferições experimentais e as suas formulações. Está correto? Mas foi em 1905 que o maior cientista do século XX, Albert Einstein, convenceu o mundo da importância do quantum. A quantidade mínima, assim definida. Quando ele lançou a sua proposta para se explicar o fenômeno fotoelétrico a partir da quantização da luz. A luz, até então tida como uma emanação ondulatória, se comportava como partículas no fenômeno fotoelétrico. E aí o mundo começou a se estremecer diante de uma nova realidade. O fenômeno da descontinuidade das irradiações energéticas.
Até então, se considerava que onda e partícula, matéria e energia, fossem coisas distintas, fossem apartadas em sua natureza íntima. Mas a luz demonstrava um comportamento esquizofrênico. Porque ela ora era onda, ora era partícula. E não se poderia afirmar se ela era uma coisa ou outra, porque ela parecia ter um comportamento dúbio, onde ela mesma não sabia se ela era onda ou era partícula. Pelo fenômeno da interferência ao atravessar as famosas fendas duplas, se verificava que era nitidamente uma onda, porque a luz se abre num fenômeno de difração, soma com a outra luz e dá o fenômeno da interferência de ondas, demonstrando que a luz era uma onda. Mas não, havia forte ingerência de que a luz era uma partícula. E hoje nós sabemos que graças a esta esquizofrenia da luz é que nós enxergamos. Sabem por quê? Porque a luz caminha por ondas. Ela atravessa a nossa câmara ocular, passa pelo orifício focal da íris, a lente do cristalino penetra no humor vítreo, incide sobre uma película sensível que é a retina. 300 milhões de células especializadas, cones e bastonetes, em captar partículas de luz, porque o fenômeno é fotoelétrico. Eles são estimulados por partículas de luz, que se transformam em impulsos elétricos neuronais, que são colhidos por um nervo que tem aproximadamente 1 milhão de fibras diminutíssimas, que captam informações digitalizadas e levam ao centro da visão. E o nosso cérebro enxerga, assim diz a ciência. Nós enxergamos. Que maravilha! Porque se enxergássemos onda de luz, o mundo seria um caos. Estaríamos imersos numa nuvem de ondas e nada distinguiríamos. Graças à esquizofrenia da luz, que ora é onda, ora partícula. Mas um príncipe francês de Broglie teve uma ideia curiosa. Ora, se a luz pode se comportar como partícula, sendo onda, será que as partículas também não podem se comportar como ondas? E ele constatou que sim. Ganhou o prêmio Nobel de Física em 1924, pelas suas fórmulas curiosas, em que ele demonstra que as partículas de matéria se comportam também como ondas. A esquizofrenia era muito maior. A própria matéria não sabia mais se era onda ou partícula. E chegamos aos chamados estados de sobreposição. Estados não excludentes, em que um elétron não sabe se ele é onda ou se ele é partícula até que ele é medido, aferido por aparelhos, e lhe digam o que ele deve ser. Ele sofre de uma insegurança. Deveríamos levá-lo ao professor Victor para se tratar de uma falta de identidade. Ele não sabe o que é. Mas compreendamos que é uma loucura isto. E a física quântica é a física das loucuras. Não é verdade? É a física dos absurdos. Porque você não pode explicar este fenômeno. O que é um estado de sobreposição? Quando você atira uma moeda para cima, ela roda no ar
E ela não sabe se ela é coroa ou se ela é cara. Aqui se diz também cara, coroa. Cara, coroa. Até que ela caia na sua mão e você determina, é cara ou coroa. Isto é um fenômeno quântico? Não, não é um fenômeno quântico. Porque a moeda, ao girar, ela é cara ou coroa. A matéria não é assim. A matéria, a partícula, ela é cara e coroa ao mesmo tempo. É diferente. É como uma bailarina que sabemos que ela pode girar para a direita ou para a esquerda. Mas ela pode girar aos dois lados ao mesmo tempo? Como partícula quântica, sim. Porque o elétron é assim, no seu spin, ele roda para os dois lados ao mesmo tempo. Até que alguém lhe diga que deve rodar para um determinado lado ou outro. Esta é a loucura quântica, a matéria é assim. Ela vive esse estado de indecisão, estado de sobreposição. Schrödinger, o famoso austríaco que desenvolveu a sua equação de ondas, tentou nos explicar esta loucura ao sugerir o seu gato, o famoso gato. O gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Ele não é ou vivo ou morto. Ele é vivo e morto ao mesmo tempo. Ele trouxe então essa figura para que nós pudéssemos compreender o absurdo da ideia, que não é compatível com o nosso mundo real. E agora mesmo nós vamos emborcar isso, vamos dizer que o nosso mundo não é o real. Dizem que foi o cachorro dele que sugeriu que ele pusesse o gato naquela experiência maluca. Steve Hawking sempre dizia que quando ouvia falar do gato, ele sacava o seu revólver. Que ele tinha vontade de matar o gato para eliminar de vez este conflito, porque ele não aguentava mais o gato vivo e morto. Que situação terrível. Adiantamos, é a nossa situação. Nós somos vivos e mortos. Claro que sim. Sinto muito, porque o meu entusiasmo me faz perder-me em detalhes. Estados excludentes passamos a não excludentes. E de repente a física quântica se depara com locais que não são locais. O elétron salta de uma órbita para outra quando recebe energia, ou de uma órbita mais alta para uma mais baixa, emitindo energia, mas ele não trafega por espaço e nem consome tempo no seu movimento. Ele o faz por uma estranha região que a física nos denomina não localidade. O que é isto? É uma janela que se entreabre para uma outra dimensão. A dimensão não tempo, não espaço. Sabemos o que é isso, claro. Isto é uma bela notícia para nós. Estamos diante de um outro universo que se entremeia ao nosso universo. Claro. Do determinismo passamos ao indeterminismo. Princípio de incerteza de Heisenberg. Não se pode determinar com precisão a posição e a velocidade do elétron ao mesmo tempo, ou momento e posição. E compreendemos então que no mundo intraatômico, infraatômico, as coisas ocorrem de uma forma completamente imprecisas. E aí reina a probabilidade. Dizemos então que é a física das probabilidades. É provável que seja isso ou seja aquilo, mas não se pode falar ao certo. Passamos então da previsibilidade para a probabilidade, a ciência perdeu a sua objetividade, passou ao subjetivo. O que não agradou nada à ciência, que se gabava de ser exata e precisa. Os fenômenos lineares perderam também, porque ao caminhar pela não localidade, pelo não tempo, não espaço, não temos mais relação de causa e efeito.
porque não há mais uma sequência temporal. E assim chegamos à grande descoberta da física: o desmantelamento do mundo físico. E chegamos à conclusão de que o que sustenta o mundo físico é uma abstração. São formulações matemáticas e nada mais. Não há uma substância concreta sustentando o mundo concreto. David Bohr, isso eu tenho que contar para vocês, que eu achei muito interessante. Dizia ele que fez uma descoberta estonteante. Que ele descobriu que a mulher dele não era nada, não tinha nada. Era um conjunto de equações infinitesimais. Não tinha matéria nenhuma na sua mulher. Mas ele era muito esperto para não proferir esta opinião na sua casa. O vazio, de repente, se torna pleno de criatividade, porque de lá partem partículas que vão se tornar reais no nosso mundo. Não há mais o vazio absoluto da física newtoniana. O vazio agora está cheio. Cheio de quê? O que tenho no vazio? Nós sabemos responder o que tenho no vazio. O vazio está cheio de Deus. Extraordinário. Mas, como física das contradições, ao mesmo tempo que o universo foi fracionado em pequenos pacotes, descobriu-se também a inter-relação, a interconexão de todos os eventos. Descobriu-se algo fantástico, de que uma partícula existe quando ela interage. Se ela não interage, ela não existe no nosso mundo. Olha que princípio fantástico para nós. Nós só existimos no universo divino à medida que fazemos interações. Se nos isolarmos, morremos. As conclusões são fantásticas. Passamos do realismo, da ontologia, o eu que observa o mundo separadamente do mundo, passamos ao holismo, em que vivemos no todo e estamos integrados no todo. Deixamos de ser um espectador do universo, um mero observador, para nos tornarmos atores da realidade. Porque a realidade agora é produto nosso. Isto é fantástico. O universo deixou de ser uma grande máquina, um grande relógio que Deus deu corda. E ele funciona pelo seu automatismo. O universo agora é um grande pensamento. E é o aval da ciência a imponderabilidade do universo. O universo se torna uma imensa consciência. Isto é extraordinário. Estamos nos aproximando da descoberta científica de Deus. E passamos naturalmente de um universo dualista a uma unicidade. Eu trouxe para vocês uns pratos portugueses, umas louças portuguesas, belíssimas, mas que estão no estado quântico. Elas estão quebradas ou inteiras? Nem eles sabem. O mundo se desfez então. Tornou-se mais parecido com as pinceladas espirituosas de um Salvador Dalí do que Miguel Ângelo na sua Capela Sistina, que fazia com precisão os seus desenhos. Agora o mundo se fez uma entidade esvoaçante, exótica. Portanto, a nova visão de mundo modificou por completo a maneira como nós vemos o universo, mas como nós vemos-nos também. E a física quântica tinha um encontro marcado com um evento extraordinário, uma entidade que até então a física não se dera conta da sua realidade. A física se encontrou com a consciência. No problema da aferição, problema da medição,
A interferência do observador no fenômeno demonstra que uma consciência é capaz de fazer o famoso colapso de uma onda. O que é o colapso de uma onda? É você determinar como que aquela onda deve se comportar a partir do instante que você faz por ela a escolha que ela não sabe fazer. Está claro isso? Não vamos nos deter, mas nós estamos compreendendo já, vamos aferindo conclusões. Que estamos perto do que o balde nos previu. A realidade do Espírito é a maior descoberta científica que vos aguarda e revolucionará o mundo, iniciando uma nova era. Será que é por aí que nós vamos descobrir o Espírito? Muitos estudiosos da física quântica estão inferindo esta realidade ao considerar a consciência um evento quântico, porque se ela interage com o fenômeno, ela é de mesma natureza. E com isso estamos chegando ao monismo. E hoje as teorias de campo quântico nos revelam que a única realidade do universo é algo impalpável que se chama campo quântico covariante. Enfim, o campo quântico daria origem à energia e à matéria, e falta-nos pouco para concluir que o campo quântico é um hálito da consciência. A expressão da consciência. E assim nós chegamos ao monismo de Ubaldi, que nos propôs que espírito, uma realidade imanente, abstrata, que não pode ser representada no nosso plano, por figuras ou símbolos. Ela oscila gerando a energia se fecha gerando matéria. Ubaldi não conheceu a física quântica no seu início, mas ele confessa no livro Problemas do Futuro que ele não tinha acesso a essas informações na época em que começou a escrever, mas nós vamos encontrar na grande síntese vários conceitos belíssimos que foram corroborados pela física quântica. Por exemplo, a matéria é feita de quê, diz Ubaldi? De velocidade, de movimento. Movimento de quê? Não sabemos. De substância. O que nos levou ao famoso K para dizer que a matéria é uma dança, onde não existem os dançarinos. Se a dança parar, não há ninguém dançando. Esta é a essência da nossa realidade. Então falta-nos pouco para chegarmos do monismo quântico ao monismo boldiano, falta muito pouco. Mas a física quântica se deparou com a imprecisão no micromundo. E Einstein, que era um teísta, se indignou com esta aferição da ciência. E ele trouxe para nós, então, a sua famosa afirmativa de que Deus não joga dados. Eu, de qualquer modo, estou convencido de que Ele, o Senhor, não está jogando dados, porque agora a matéria o mundo virou um jogo de dados, um jogo de azar. E aí, como que ficamos? Sobretudo as grandes religiões que apregoam a existência de um Deus que é sobretudo ordem, e que o universo corresponde à mais perfeita ordem. Mas a ciência estava demonstrando que não, que era um jogo de dados. Niels Bohr mandou um recado a Einstein. Einstein, para de dizer o que Deus deve ou não fazer. Mas veio Steve Hawking que diz assim, Deus trapaceia, Ele esconde os dados. Né? Deus não só joga dados, como os esconde. E ao fim da vida, talvez desalentado, Einstein nos deixou esta frase em uma de suas cartas. Andei pensando melhor, talvez Deus seja malicioso. Ele não se convenceu de que Deus não joga dados, mas por outro lado também não tinha mais certeza das certezas absolutas aferidas pelas ciências exatas. Há um caos no microcosmo. E aí, nós aprendemos que tal é em cima, tal é embaixo, mas acima há uma ordem absoluta e embaixo
uma desordem absoluta? Como pode isso? O universo é caos ou ordem? O universo não é caos nem acaso, mas suprema lei, suprema ordem, a lei, nos diz o Baldi. Aí sim que a grande teoria da queda, que eu particularmente chamo de metateoria, que é uma teoria que absorve todas as outras, uma grande teoria. A teoria da queda vai nos explicar por que o nosso universo é ordem e caos. E por que o micromundo atua de uma forma dúbia, esquizofrênica? Porque o fenômeno da queda gerou uma grande desordem. E o nosso universo inicia-se no caos, motivado pelo fenômeno da queda. Porque só uma revolta pode gerar desordem. A sabedoria e o amor jamais geram desordem. Então, se o nosso universo começou numa grande desordem, e a desordem está inserida nas suas bases, essa desordem não vem de Deus. Vem de um outro elemento que pode criar na realidade. Qual é? Quem pode criar além de Deus? As criaturas. Porque herdaram este legado do Pai. Se o Pai cria, nós criamos também. Somos co-criadores. Portanto, criamos o caos. A descida se prolongou até a profundidade do abismo, a descida do Espírito, representada pela completa inversão de valores. Ponto em que o sistema, vocês sabem o que é, né? Com todas as suas qualidades, resultou completamente invertido no antissistema com as qualidades opostas. Assim a luz se ofuscou até se tornar treva, o conhecimento se fez ignorância, a liberdade do espírito escravidão na matéria, felicidade e dor, a vida se transformou em morte, bem e mal, ordem orgânica do sistema se converteu no completo caos do antissistema. A gênese do caos advém da queda. Portanto, o nosso universo não é a primeira criação originária nascida do seio de Deus, mas resultado de um processo sobrevindo depois, da curvatura do espírito, do desmoronamento dimensional. Olha aí a teoria das cordas, né? Falando das dimensões embatumadas. O ponto final da evolução, a partir do qual se inicia a evolução. Portanto, nós vivemos entre duas realidades. Aí está a explicação. Vivemos imersos em duas realidades que se conjugam. A realidade do sistema, a realidade do antissistema. Uma realidade divina e uma realidade espaço-tempo. Vamos chamar campo S, campo AS. Campo do sistema, campo do antissistema. Estes dois campos vão se chocar, porque o AS não caiu sozinho. Deus caiu conosco. Vocês sabem disso. Portanto, as forças dos sistemas estão impressas na nossa realidade, trabalhando ativamente para reorganizar o nosso mundo e levá-lo de volta às alturas de onde ele proveio. Nós nos movemos de fato entre duas realidades, dois mundos, o absoluto e o relativo, o perfeito e o imperfeito. E a ciência se dá conta disso, que interessante, vamos ler rapidamente. O vácuo quântico original é muito diferente do que hoje é nosso universo, sua curvatura relativista é infinita e seu conteúdo de matéria é zero, não possuindo nada do que é nosso cosmos hoje. Um astrônomo norte-americano, Timothy Ferris, despertado da Via Láctea. Que coisa interessante, vivemos entre duas realidades. Aqui diz o nosso querido José Manuel Blavatsky, distinguia entre a natureza eterna e incriada e o agregado de sombras e realidades finitas em que vivemos. S a S, campo S, campo AS. Busca o eterno e imutável Sat, a una e eterna realidade absoluta, o resto é ilusão. Blavatsky na Voz do Silêncio. Então nós estamos agora imersos numa estranha realidade. O nosso universo, com a teoria do Big Bang, transformou-se numa bolha de espaço-tempo, como vocês sabem, em expansão, flutuando, digamos assim, não é uma palavra que deve ser levada ao pé da letra,
flutuando numa estranha realidade, uma outra realidade supradimensional, de onde ele veio. E agora sabemos com balde para onde ele está indo. Duas realidades no todo. Aqui teorias recentes da gravidade quântica em looping, muito interessante, que estão já trabalhando com essa ideia de que o nosso universo veio de um Big Bounce, um grande salto, de um outro universo. Que coisa interessante. Um outro universo se contraiu e agora está se expandindo, gerando os mundos. Isso não é um tomate, é uma estrela, né? E aqui nós temos o ponto de um colapso. E aferimos então que a palavra de colapso quântico pode ser traduzida por queda. Queda da substância é exatamente o significado de colapso. E vamos concluir então que o colapso é mórbido. É a doença da substância. O quanto é a enfermidade que nos compete solucionar. O nosso universo esfarelado, pulverizado em diminutos campos, que são os quanta, plural de quanto, é produto da queda do espírito. Aí começamos a juntar a medicina com a física. Física quântica é doença. Basta nós agora fazermos a associação do sistema através da contração e involução, gerando um antissistema, e agora pela expansão e evolução estamos retornando ao sistema. Falta muito pouco. Portanto, temos um todo dividido entre ordem e caos. Mas vamos lançar um olhar, posso atrasar um pouco? Vamos lançar o nosso olhar ao espaço que estamos imersos. E os estudos estão nos mostrando que se nós aumentarmos o espaço, até chegarmos no espaço mínimo, espaço de Planck, da não localidade de 10 a menos 33 centímetros, é uma fração que racionalmente não concebemos, é extremamente diminuto, mas quando chegarmos nessa fração mínima de espaço, nós vamos nos deparar com um estado heterogêneo do espaço. O espaço fechado em loops, em círculos, gerando a chamada bolha de espuma de espaço, espuma de spins, de espaço, e entre uma bolha e outra, uma não localidade. Ou seja, o espaço está granulado, está quantizado, formando mais ou menos uma figura assim, um constante frêmulo, uma agitação permanente do espaço imperceptível por nós. Então vamos ver o que isso significa. Aqui nós temos uma flor de mostarda. Eu gostaria de falar por que eu trouxe uma mostarda para vocês. Mas, enfim, vocês já podem imaginar, não é? Da mostarda que Jesus se referiu. É o grânulo quântico. E quando olhamos uma gravura, assim como olhamos a realidade, nós temos uma ilusão de continuismo, de continuidade. Mas se os nossos olhos fossem poderosos e penetrássemos nessa realidade, aumentando-a significativamente, aqui são os pixels, né, que aumentamos, nós vamos chegar ao espaço quantizado, o granulado quântico, onde nós vamos enxergar um pano de fundo homogêneo, que chamamos não PET, não processo espaço-tempo, a não localidade, onde nós temos aqui campo simétrico, campo do sistema, campo homogêneo. Não matéria, não energia, não espaço, não tempo, nessa realidade. E o gotejado, granulado de realidade onde estamos imersos. Representando, então, processo espaço-tempo, matéria, energia, espaço,
e tempo. Campos assimétricos, campo AS, campos heterogêneo. Então a nossa realidade está feita assim. Eu chamo isso de universo catapora. Vocês sabem o que é catapora? Aqui se chama catapora também, varicela. Varicela, que o corpo fica todo pintadinho. Universo varicela. Nosso universo é uma varicela. Ele está todo pintadinho. Ele não é homogêneo. É como uma figura impressa, se você põe uma lente poderosa, você vai ver que ela é feita de pontos entremeados por vazios. A nossa realidade está feita assim. O que é o vazio? Campo S, campo sistema. O granulado, campo AS. Que maravilha! Compreendemos agora então que o quanto é a nossa doença. O universo granulado é o universo produto da queda do espírito. O espírito fez o colapso do campo S e o transformou em campo AS. Claríssimo. A física quântica está nos falando da queda do espírito. Essa é a conclusão que chegamos. Isso é esquizofrênico? Aí está a junção que fazemos com o balde. Compreenderam? Isso que importa. Então nós temos na nossa realidade, estamos acabando, sim? Temos uma realidade heterogênea, feita de duas propriedades, o contínuo, que é o divino, e o quantum, que é a nossa realidade. Porque Deus não é quantizado. Tem uma senhora italiana que me mandou o seu livro. Eu não pude ler porque está italiano, mas se chama Deus Quântico. E eu acho um absurdo. Absurdo. E nós temos que abandonar de vez, de usarmos o termo quântico, enchendo a boca para falar como sinônimo de modernidade, de ciência ultramoderno, porque para nós agora quântico é a nossa patologia, é a nossa doença. Portanto, o quanto é a localidade, desordem, assimetria, imprecisão, antagonismo, desconexão, dualidade, temporalidade, fração, descontinuidade, redução, instabilidade, finito e irreal. Olha que estamos invertendo o que a ciência nos diz. Quando ela fala que o universo visível, palpável é o real. Não, é o irreal, é claro. O real é o campo S, o contínuo. O contínuo é não localidade, é ordem, é simetria, é precisão, é sinergia, é conexão, é unicidade, é instantaneidade, é totalidade, é continuidade, é plenitude, é estabilidade, é infinito e é o real. E agora nós estamos imersos nessas duas misturas. Eu tentei representar por dois balões, um esticando por um lado, outro esticando por outro. Mas eu me deparei com um fato. Não posso representar assim porque o sistema está apartado do antissistema e não pode ser. Então eu coloquei uma esfera, fechando-as numa unidade. A esfera de Pascal. Já viram a definição de Pascal para a esfera divina? É aquela esfera em que o centro está em todo ponto e a circunferência em ponto nenhum. Está belíssimo. Então essa esfera de Pascal está jungindo sistema e antissistema. Mas nós vamos encontrar agora na junção desses dois campos uma zona de transição, em que há uma força esticando por um lado e uma força esticando por outra, e nesta zona de transição, nós dizemos que as duas forças são quase iguais. Há uma nítida preponderância da força S, porque senão nós não estaríamos aqui. É o que vai gerar a estabilidade da matéria e permitir-nos manifestarmos em vida e consciência. Mas então nós temos aqui a realidade pura com a mecânica espiritual. Aqui nós temos a mecânica clássica que domina o nosso mundo macroscópico, a realidade do espaço-tempo onde nós estamos. E aqui a zona de transição,
onde identificamos a mecânica quântica com as suas loucuras. Região de conflitos e de transição. E exatamente por isso, as partículas que vivem aí não sabem o que são. São esquizofrênicas, não sabem se são onda ou se são matéria. Portanto, aqui temos um zoom no antissistema, o balão de espaço-tempo sendo inflado, e no seu polo microscópico, nós vamos então encontrar a mecânica quântica, envolvido pela realidade divina pura. Espero que vocês compreendam aqui uma alegoria, né? Porque, na verdade, essa realidade divina pura está imersa no balão, mas no centro onde nós estamos, a realidade macroscópica, temos a mecânica clássica, e nas regiões ultramacroscópicas das grandes velocidades, nós vamos encontrar a mecânica relativista de Einstein. E assim nós fazemos junção das três mecânicas. A mecânica de Einstein, da relatividade, aplicada a grandes velocidades, velocidade da luz, a mecânica clássica aplicada à nossa realidade e a mecânica quântica realizada ao microcosmos. Então, assim, nós chegamos a esta interpretação de Gubbio para o fenômeno quântico. Já acabamos. Chegamos à estonteante conclusão de que a nossa enfermidade é estarmos quantificados. Esta é a nossa real figura. É chocante. Mas até os pensamentos que nós geramos para a nossa realidade e se transformam em ondas eletromagnéticas estão quantizadas. Estamos vestidos de poeira, que são os quantum. Isto não é divino. E deduzimos imediatamente que nós precisamos nos desquantificar. Precisamos retornar ao estado contínuo, deixarmos de ser quânticos. Esta é a conclusão máxima. Porque o quântico é o nosso tormento. Esta é outra figura fantástica. Nós estamos presos em caixinhas, estreitadas num volume mínimo, em decorrência da potência da nossa força egóica, que nos concentrou e nos colapsou em nós mesmos. E é o amor que há de nos descolapsar e fazer-nos retornar às nossas origens. Muito obrigado.